Você já parou para pensar se você está agradando a Deus? Abrem suas Bíblias em Números 13. Deus estava acompanhando toda aquela trajetória de Israel, desde que saiu lá do Egito. Mas o povo não queria cumprir os mandamentos e os preceitos de Deus. E Deus tinha prometido uma terra que manava leite e mel. Mas aquele povo não estava preparado para enfrentar obstáculo algum. Não queria enfrentar obstáculo algum. Não queria enfrentar nem os obstáculos naturais e nem os obstáculos que exigem a fé. E nós estamos, hoje em dia, dificultados de fé. Nós não estamos acreditando muito mais na palavra de Deus. Estamos desanimados. E todos nós temos obstáculos para enfrentar no dia a dia. Então Deus se cansa. Tem momento que Deus se cansa. E se cansou desse povo. E ele fala no versículo 12: com pestilência o ferirei, deserdarei. Não queira perder a herança de Deus. Não queira ser desamparado de Deus. E a primeira pergunta que cabe a fazer: tudo que você já passou na sua vida, a trajetória, o deserto que você já passou, a dificuldade de você estar aqui hoje, será que vale hoje a pena você desistir, de parar, de querer voltar atrás a comer o pão do faraó? Não, não vale a pena. Não é momento de você desistir. É momento de você ficar na palavra de Deus. É momento de você dar mais um esforço e conquistar a tua terra prometida. E, voltando aqui na leitura principal, o que será que causava tanto desânimo naquele povo? O que causava? Andar em multidão, andar em forma de manada, milhões de pessoas andando junto no deserto sobre um líder somente, se incomodando literalmente com aquele povo. E Deus ali, protegendo, dando pão. E aquele povo reclamando. O que será que aquele povo via de tão difícil? Será que eram os gigantes que teriam que enfrentar? Será que eram as montanhas que eles teriam que passar, os vales, essas dificuldades naturais que eles teriam que passar? Até poderia ser. Poderia ter essas montanhas, poderia ser os gigantes. Poderia ser você sair lá da Venezuela, da Colômbia para chegar no Brasil. Poderia ser você sair lá do Rio de Janeiro, conquistar o seu território. Poderia ser lá de Minas Gerais, lá do Mato Queimado, lá do Paraguai, lá de Terra Roxa, da onde você saiu, onde você catava algodão, as dificuldades para poder chegar aqui, e agora que você está na presença do Senhor, você querer desanimar. Mas não, esse povo não era nada disso. Não era as dificuldades de enfrentar gigantes como você já enfrentou na sua vida para chegar até aqui. Aquele povo era acomodado. Aquele povo não queria obedecer a Deus. A dificuldade estava no povo. Um povo rebelde. Um povo que não tinha fé suficiente em Deus. Um povo sem atitude, acostumado a ser mandado. Um povo acostumado a ficar sem iniciativas, movido apenas pelo chicote do faraó. E Deus estava prometendo agora uma terra que mana leite e mel. Ei, João, uma terra que mana leite e mel para você. Não, vou voltar, eu quero voltar para o Egito. Vamos levantar um novo capitão. Está na mão. Agora está com você.
Desacostume das chicotadas, de ser movido apenas com chicotadas. É você que tem que decidir a sua vida. Daqui para frente é você. Deus estava com aquele povo. E Deus está comigo e com você nesta noite. E Deus, Ele nos faz promessas e continua fazendo promessas para nós. E todo crente em Jesus tem sua promessa. A promessa da salvação, a promessa da coroa da vida. Mas nós questionamos, colocamos dificuldade, é difícil. Estou com um problema na coluna, está doendo, está difícil de ir para a igreja. Não dormi bem essa noite. Tenho bois para amansar. Fui convidado para uma ceia. Nós questionamos. E questionamos e também nos sentimos incapazes para fazer as coisas. Nos colocamos como coitadinhos, inferiores ao mundo, como eles estavam se sentindo, gafanhotos. Somos gafanhotos perante os filhos de Anak. Não, nós não somos gafanhotos perante os filhos de Anak. Eles apenas são gigantes, desenquadrados, diferentes do mundo, diferentes de que um verdadeiro cristão deve ser. Nós somos filhos de Deus, príncipes e princesas. Nós temos promessas de Deus. E as promessas serão cumpridas. Nós somos amparados por Deus. Basta permanecer na palavra. E nós podemos ver que simplesmente, muitas vezes, nós abandonamos. Não queremos. Não reconhecemos que somos príncipes e princesas, como somos declarados quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nos tornamos irmãos de Jesus, filhos de Deus. E a palavra vem falando que nós deixamos de confiar no Rei. Deixamos de confiar no nosso Pai. E aqueles homens foram. Aqueles escolhidos foram. Eles tinham recebido uma missão. A missão era de ir, espiar aquela terra. E assim tem que ser conosco. Nós precisamos ir, observar e estudar. Para qualquer empreitada nossa na nossa vida. Não basta você saindo vendendo o seu produto de porta em porta. Tem que conquistar. Tem que ter persistência em ir levar. Saber falar. Mas muitas vezes nós nos damos de coitadinho e caímos para trás. Quando você sai para uma empreitada, você precisa analisar. Ver aonde você vai bater. Analise os prós e os contras e continue levando. Continue indo, insistindo. Deus, Ele já te deu a capacidade para isso. Agora é com você. A luta é sua. A inteligência Ele te deu. Nós não estamos mais no jardim do Éden. Agora tem cardos, tem abrolhos, é espinhos para você arrancar, para você separar, para você classificar e tirar somente o que é bom. Deus, Ele fez a sua imagem e semelhança. E agora deixa nós analisarmos. Não dê uma de coitadinho. Não ache dificuldade em qualquer coisa. Comerás o pão do seu suor. Agora tem cardos e tem abrolhos, espinhos para ser arrancados. Temos que conquistar. E Josué e Caleb, além de quererem conquistar, eles queriam primeiro agradar a Deus. Eles queriam agradar a Deus. E eles estavam incentivando aquele povo a agradar a Deus. E eles falaram: se o Senhor se agradar de nós. Estamos agradando a Deus? Para poder conquistar
aquele dia a dia nosso, aquele documento que está empacado, que você gostaria de desempacar. Coloque na presença do Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, se você está no seu direito que aquilo dê certo, vai dar certo. Tome posse. E percebem que o problema não estava naquela terra. Não estava nos gigantes. Não estava nos montes. O problema estava no coração daquelas pessoas que não queriam obedecer. Indispostos a obedecer a Deus. Ficaram sentados. Não estavam agradando a Deus. E precisaram ser chamados à atenção. Se o Senhor se agradar de nós, precisamos agradar a Deus. E o que impede de você querer agradar a Deus? O que está te impedindo? A sua comodidade? A dificuldade do dia a dia? Temos dificuldade do dia a dia, sim. Temos. Mas muitas vezes é a nossa própria indisposição de querer agradar a Deus, de querer tomar atitude perante a família, de querer se esforçar. E é mais gostoso nós ficarmos no nosso sofá. É mais gostoso nós ficarmos sentados no nosso cantinho. Deus, Ele quer sim seus filhos numa terra que mana leite e mel. Mas cabe a mim e a você cuidar da vaca, de tirar o leite. Cabe a mim e a você ir lá no favo de mel tomar as ferroadas da abelha para conquistar o mel. Quem oferece coisa de graça é o diabo. Coisas de graça que custarão caro. Facilidade que se tornam chicotadas do faraó. E nós podemos ver aqui na palavra que Deus, Ele simplesmente não te empurra, Ele te dá um tempo. Ele te dá um tempo para você se preparar. E aquele povo foi levado por um caminho mais distante. Não foi por um atalho fácil para chegar. Não, Deus deu uma volta para eles poderem se prepararem para a guerra. Para eles tomarem atitude, para eles aprenderem a conquistarem armas. Havia gigantes naquela terra a serem conquistadas. Temos que se preparar. Precisamos se preparar para enfrentar os gigantes do dia a dia, para enfrentar a sociedade que nos afronta os filhos de Deus. E Deus aqui coloca líderes para espiar aquela terra. E não pense você que Deus ficará toda a vida colocando espias para você na sua vida. Não. Há um momento que você tem que ser o seu próprio espia. É você que tem que ir lá investigar. A salvação é individual. Não basta você ter um líder. Você precisa se esforçar. Não pense que tudo vai ser de graça. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Precisamos conquistar. Então não importa se é na nossa coroa da salvação, a coroa da vida, ou se em nossos trabalhos, nossas conquistas do dia, nós precisamos buscar. Precisamos ter comunhão com Deus, oração, execução, principalmente execução. Nós precisamos subir na nossa terra prometida, precisamos tomar atitude. E o nosso povo está perdendo atitude. Como é que está a sua família? Seus filhos? Estão se preparando para o futuro? Estão se preparando para uma conquista? Você está incentivando a sua família a se preparar? Como aqui, esses líderes tentaram incentivar aquele povo a ir lá conquistar?
Sim, muitas vezes nossos filhos querem remar para trás, mas cabe a nós dar também aquele empurrão. Ou será que você também está querendo abandonar o Moisés? Será que você está querendo abandonar Jesus, o seu Salvador? Não, não é momento. E aqueles espias, eles viram as coisas boas do futuro. Aquelas coisas boas que estavam lá. As uvas, aqueles romãs. Eles viram aqueles figos. Aquela terra que estava manando leite e mel. Mas alguns espias, apesar de ter visto, alguns líderes, apesar de terem visto a terra que mana leite e mel, eles desistiram. Não confiaram em Deus. Muitas vezes o povo precisa incentivar também os líderes. Precisa incentivar os líderes para que não percam o objetivo também. Mas aquele povo ficou reclamando no arraial, sentado no arraial, esperando aqueles líderes espiarem, se arriscarem sozinhos naquela terra ainda estranha. Mas eles voltaram. Eles voltaram. Esses líderes voltaram, alguns mentiram, alguns omitiram a verdade. Líderes irresponsáveis, líderes de igrejas, líderes do nosso país irresponsáveis. Não transmitem a verdade de Deus. E o povo aproveita para murmurar, para ficar sentado. O povo continua querendo de graça. O reino de Deus não é de graça, é pela graça. Temos que entender isso. É pela graça de Deus. Foi derramado sangue. Precisamos confiar. E a verdade é que poucos querem confiar neste sangue derramado por nós. O povo não quer esforço. E quando se falava de uma terra que manava leite e mel, sem problema nenhum, maravilha. Mas quando se fala que tem um gigante para nós enfrentar, fica tudo difícil para nós. É difícil, tem gigante. Eu quero voltar para o Egito. Vamos levantar um novo líder, um novo capitão que nos leve de volta. E qual que é o gigante que está te incomodando? Qual que é o gigante que está te impedindo? Talvez seja a necessidade, a falta de material para você concluir aqueles trabalhos que tanto você desejava. Aquele salário curtíssimo no final do mês. Sim, pode ser. Talvez a família mesmo não te apoia. Você tem um objetivo bom, mas a família não está te apoiando. Ou está sendo mesmo a sua vontade, a sua falta de vontade de querer, de ficar acomodado. Ou está sendo apenas a sua vontade de ter, sem conquistar, na facilidade. Muitas vezes nós queremos, né? E as facilidades aparecem. Mas sempre terá dificuldades. Sempre terá desafios. Terá desafios para nós enfrentarmos. E é claro que aquele povo de Deus, teria que mudar de atitude. Atitude de escravo para atitude de conquistador. É isso que nós precisamos. Esquecer aquelas atitudes de escravos, movidos somente na chicotada, para tomarmos atitudes de conquistadores. Nós precisamos nos libertar do pão do faraó, do jugo de Satanás. Nós precisamos nos dobrar perante Deus, obedecer, nos consagrar, confiar mais em Deus. Não ficar somente sentado no arraial esperando um líder voltar. Não. A nossa esperança é que Jesus volte. E é assim que tem que ser.
Mas até não voltar, nós precisamos lutar. Lutar pelos nossos direitos. Lutar pela coroa da vida que ele prometeu. E aquele povo estava indisposto. Ele estava indisposto a mudar. Eram rebeldes. Nós somos rebeldes. Infelizmente, nós somos rebeldes. E Josué, ele foi enfático. Josué foi motivador. Ele fala: não sejais rebeldes. Não temais o povo dessa terra. Mas assim mesmo, aquele povo desistiu. Deixe de ser rebelde. Largue da preguiça. Deixa de ser indisciplinado no dia a dia. Tome disciplina na sua vida. Coloque regras na sua vida. Regras cristãs que vão te levar à salvação. Que te vão te levar à conquista no meio dessa sociedade. Acredite nas promessas de Deus. Acredite nas coisas boas que Deus tem te prometido. Que já te deu. Basta você tomar posse. Se mantenha dentro da palavra de Deus. Somente assim nós conquistaremos. E o problema nunca esteve e nunca estará em Deus. O problema está nas nossas escolhas. As escolhas que nós tomamos. As direções, os desvios, os olhares, as atitudes que nós tomamos. A sua atitude que você está tomando junto com a sua esposa ou fora da sua esposa. Junto com o seu esposo ou fora da sua esposa. As atitudes, os seus desvios. Não queira facilidade. A vida é difícil. E as nossas escolhas do dia a dia vão afetar. Vão afetar o nosso futuro. Vão afetar a nossa salvação. A maneira que nos conduzimos pode ter a salvação ou pode ter o inferno. E nós já andamos tanto. Já andamos tanto. Nos sacrificamos tanto. Não é momento de desistir. E a palavra mostra que aquele povo não queria mudar. E não entraram na terra prometida. Não conseguiram. Morreram. Morreram de pestilência. Perderam a herança. Mas sempre há quem quer. Sempre há quem quer. E ali Caleb queria, Josué queria, eles queriam, Moisés até queria, mas já tinha desobedecido. Ficaram 40 anos, rodando junto com aquele outro povo, aquele povo desobediente. Mas não desobedeceram a Deus. Precisamos agradar a Deus. Se manteram 40 anos rodando. Eles rasgaram suas vestes. Aqueles dois homens rasgaram suas vestes. Rasgaram suas vestes por eles e pelos outros. Eles acreditaram em Deus. Eles acreditaram que com Deus eles poderiam vencer. Mas aquele povo não. Não queira voltar atrás. Você passou tanta dificuldade na sua vida. Tantos perrengues, tantas humilhações. Não queira voltar atrás. É momento de você tomar posse das uvas, dos figos, dos romãs. Imaginam as maravilhas que Deus tem para você. Josué e Caleb estavam preocupados com outra coisa, estavam preocupados em agradar a Deus. E Deus então se agrada de Josué, se agrada de Caleb, mas porque obedeceram. É um momento de obediência. Aquele povo, ele não estava em comunhão com Deus. Eles não estavam falando a mesma língua que Moisés falava. Eles não estavam falando a mesma língua que Caleb falava.
Eles queriam voltar atrás, estavam murmurando. Eles queriam um novo líder. Um novo líder. E congregação sem comunhão não agrada a Deus. Vai voltar para o deserto. Precisamos estar em comunhão. E Josué e Caleb, e apesar de serem contrariados por não conquistarem a terra prometida naquele momento, eles mostraram lealdade a Deus, permaneceram, esperaram seus 40 anos dentro da palavra de Deus. Então, amados, não desista. Não desista pela simples aparência que o inimigo está te vencendo. Não desista. Não é momento ainda de você chorar. Não é momento de você murmurar. Não é momento de você voltar para o Egito. De voltar para o Egito tomar a chicotada. Simplesmente para comer uma cebola. É momento de você permanecer na palavra de Deus. Obedecendo a Deus. E com certeza, Deus vai te dar a vitória. Amém? Glória a Deus.